difícil controlar o câncer, Dr. Robson? Porque Pasquale. Porque eles têm. Eles têm superpoderes. E é por isso que a gente não conseguiu ainda encontrar a cura do câncer, né? O câncer, na verdade, até 2000, 2001, a gente não tinha aspectos bem definidos por que é difícil ou por que o câncer cresce, né? Então, em 2001, dois pesquisadores, que eram Hanahan e Weinberg, eles publicaram um artigo que até hoje é um dos artigos mais citados dentro dos artigos escritos dentro da oncologia, que é o The Hallmarks of Cancer, né? É um artigo que resumiu o porquê que o câncer é tão difícil de ser controlado, quais são as bases para o câncer se desenvolver. Então, o que eles encontraram nisso daí? São esses 6 pilares. 1, 2, 3, 4, 5. Que é o primeiro ali em cima em verde, que são 6, né? 6. Então, ele tem uma sinalização própria de crescimento. Diferentemente do que as células que a gente tem no nosso corpo, todas as células elas são orquestradas para se dividir porque elas necessitam se dividir. Porque elas têm uma influência em se dividir, igual um processo cicatricial, uma regeneração de um órgão, né? Então, o nosso crescimento, então tudo aquilo ali, se a gente vai ter uma divisão celular, ela é uma divisão celular porque ela é necessária. O câncer ele divide porque ele quer, a hora que ele quer, da forma que ele quer. E dependendo da quantidade de mutações que essa célula tem, isso é muito mais ativo ou às vezes muito menos ativo. Então por isso a gente tem às vezes cânceres que têm comportamento extremamente agressivo dentro de um mesmo tipo de câncer e outros não. Por isso a gente vê uma variabilidade em relação à parte de comportamento tumoral. Tumores que é o mesmo tipo de tumor, o mesmo tratamento, mas é um animal amputado por causa de um tipo de câncer de osso. Que você faz amputação e faz quimioterapia. Por que um animal vive 4 meses depois e o outro animal vive 3 anos depois? Provavelmente a gente tem respostas, mas enquanto a gente não tem resposta, porque basicamente um teve sorte e o outro teve azar. A gente não tem fatores, né? Provavelmente fatores intrínsecos àquela própria célula, naquele próprio hospedeiro, daquele próprio tipo de câncer, né? Então ele tem supressores, ele consegue, mesmo que o organismo tente inibir aquele crescimento, ele evade aquilo ali. Ele fala assim, I don't care, eu não me importo se você não quer que eu cresça, eu vou crescer e eu vou me dividir, né? Ele tem essa capacidade de ativação, de invasão, então ele consegue liberar células que conseguem ir pela vascularização linfática, pela vasculatura daquele tumor, invadir a vasculatura normal daquele animal e acabar se depositando em órgãos à distância ou até mesmo em linfonodos, que é a nossa drenagem, onde tem as ínguas, que a gente chama, né? Então é o primeiro passo normalmente onde faz a metástase, né? Ele tem essa hábil replicação e uma imortalidade. Diferentemente das nossas células, as células elas têm um tempo de viver, tem um tempo que ela vai ser útil ao corpo e ela vai ser trocada com o tempo. O que a gente chama de apoptose, que seria a morte celular normal. Normalmente essa célula ela tem um tempo de vida, normalmente. Só que, infelizmente, a célula oncológica, a célula neoplásica, ela vira uma célula Highlander. Ela não tem um tempo específico de morte. Então ela consegue ter uma capacidade de vida extremamente longa, diferentemente do que todas as células do nosso corpo. Isso pela capacidade dessas mutações celulares que essa célula ela acumulou com o tempo. Ela tem uma capacidade extremamente interessante de fazer angiogênese, que é a neoformação vascular. Ela tem capacidade de atrair próximo de onde está crescendo essas células, um vaso crescer para nutrir esse tumor. Então ele tem a capacidade de um vaso que está próximo, dele começar onde está mais próximo do tumor, dele ficar mais sensível, de ficar mais fino, começar a acumular células que fazem vaso e começar a fazer um brotamento e formar um vaso sanguíneo para nutrir aquele tumor. Isso é a angiogênese tumoral. E tem essa resistência à morte celular, essa apoptose que essa célula teria, ela consegue inibir aquilo ali e consegue então ser imortal. Então, é basicamente por causa desses fatores que o câncer cresce, que o câncer evolui e porque o câncer é tão difícil de ser controlado. Então a gente encontra certas maneiras de inibir a angiogênese, só que ele tem lá uma capacidade de fazer uma mutação celular que vai transformar aquela célula capaz de fazer uma vascularização. Então é diferentemente da vascularização normal que esse tumor teria, e a célula começa a fazer uma célula que imita uma célula vascular e faz uma vascularização. Então
a célula neoplásica, ela é muito mais esperta do que a gente imagina. Então a gente consegue achar um meio, descobrimos tal coisa que vai matar a célula. Você consegue ter às vezes uma resposta em relação àquele tratamento. Mas em certos momentos ela consegue então dar um start de mudar o comportamento dela, porque a gente conseguiu combater certa forma daquela divisão celular ou daquele descontrole para o desenvolvimento do câncer, e ela evade aquilo ali e consegue se replicar de uma outra forma. Realmente são superpoderes, é a Liga da Justiça aqui, né? Então, comando do mundo. E por que a gente vai tratar, né, esse câncer? Por que a gente não vai ficar simplesmente... há um tempo atrás, quando vocês forem pensar, e não tão longe assim, né? Então, quando a gente pensava que o animal tinha um câncer, vai morrer do câncer. Ele tá velhinho mesmo, né? Então não vale a pena tratar. Ou então, coitado, vai ser eutanasiado porque tá com câncer. Não era assim que se tratava o câncer há um tempo atrás, e não tão longe assim, né? Inclusive no meio veterinário, né? Então muitos veterinários falavam assim, não vale a pena tratar, ele tá velhinho já, não é? Coitadinho, né? Então, por que a gente pode tratar o câncer? Porque a gente pode, né? Então a gente realmente trata porque nós podemos tratar, a gente tem meios para isso hoje, né? Então, a gente tem como tratar muitas doenças crônicas que nunca são curadas, por exemplo. A gente não trata lá as alergias de pele, que nunca vão curar, e a gente continua tratando para a vida inteira. Há o cachorro que coça constantemente. Então, por que a gente não pode tratar o câncer? Né? Então, por que a gente não pode investir nisso daqui? Algumas vezes, não sempre, infelizmente, principalmente que a gente detecta às vezes de forma muito mais avançada, mas a gente tem sim como obter a cura em vários tipos de câncer. Então, por que não tratá-los? Né? Então, por que não tentar isso? E mesmo em casos que a gente não tenha a cura, né, a gente não vai conseguir alcançar essa cura, o que a gente consegue muitas vezes é principalmente melhorar a qualidade de vida desse paciente, né? Então fazer com que ele sofra menos do câncer, porque o câncer dói. Nem sempre ele vai doer no início, mas ele, em algum momento da vida, ele vai causar um prejuízo da qualidade de vida desse paciente, né? Então, em algum momento ele vai deixar de comer, em algum momento ele vai ter dor, em algum momento ele vai vomitar, em algum momento ele vai ter alguma diarreia. Então, o que a gente pode fazer com os tratamentos, mesmo quando a gente não consegue alcançar a cura, é aumentar essa qualidade de vida desse animal que está sofrendo com esse câncer. Então, a ideia é que, sim, a gente pode realmente tratar esse câncer, tá? E tem como prevenir? Tem, né? Alguns tipos de câncer a gente tem como prevenir. Todos eles a gente consegue? Infelizmente não, tá? Então, nem em ser humano a gente consegue fazer a prevenção de todos os tipos de câncer. Em animal também a gente não consegue prevenir todos. O que a gente consegue prevenir aqui? Principalmente os tumores de mama, tá? Então, que são hormônio dependentes, né? Então, o tumor de mama, a gente tem uma relação alta de, toda vez que a gente tem a exposição do hormônio nas mamas, aquilo ali já é um fator iniciador, muitas vezes, tá? E aí aquilo vai predispor em algum momento da vida do cão ou da gata, né? Então, a formação dos tumores. Nas cadelas, isso não vale para as gatas, né? Então, mas a gente tem uma diminuição, mas a gente não consegue ter uma correlação tão grande assim de estudo. É que quando a gente tem a castração precoce desses animais, o risco do desenvolvimento do câncer de mama, ele cai para quase zero, né? Então, quando a gente está trabalhando com um animal que está castrado antes do primeiro cio, a chance dele vir a desenvolver um tumor de mama é de 0,05%, tá? Quando a gente já deixou passar o primeiro cio, que ele já teve a exposição hormonal, aí essa chance sobe para 8%, tá? Quando a gente castra depois do segundo cio, já sobe para 26% de chance, ou seja, já tem um quarto de chance, mais de um quarto de chance, né, de que ele venha desenvolver algum tipo de câncer, tá? E aí, depois disso, a gente já não tem estudos que mostram que reduz essa incidência de tumor de mama. Tá? Então, o que vai prevenir realmente é quando a gente faz a castração de forma bem precoce mesmo. Tá? Então, antes do primeiro cio ou depois do primeiro cio. Vale a pena fazer depois do primeiro cio ou antes do primeiro cio? Aí vai depender um pouco do animal que a gente tem, do tamanho do porte físico que a gente tem, e aí vale a pena conversar com o médico veterinário nesse sentido, né? Então tem alguns estudos que mostram que os animais castrados depois do primeiro cio, eles têm um melhor desenvolvimento muscular, eles têm menor tendência a desenvolvimento das doenças articulares depois, por causa do desenvolvimento muscular que acontece
pela estimulação hormonal também, o desenvolvimento de vulva, o desenvolvimento de órgãos genitais que são importantes aqui também. Então a gente tem uma briga hoje, né, castrar aqui ou castrar aqui, tá? Mas em relação ao tumor de mama, qual que é o melhor? Para tumor de mama é melhor antes do primeiro cio mesmo, se a gente não considerar os outros fatores, tá? A gente tem que balancear, a gente vai oferecer o mesmo tratamento para vários tipos de paciente, só que tem alguns que vão responder às vezes de forma extremamente efetiva e outros não vão responder nada. A gente não tem como saber de antemão como isso vai se comportar. Qual é o paciente que vai responder melhor e qual é o paciente que não vai responder melhor, não sei. Então a oncologia às vezes nos traz ceticismo em relação ao tratamento. A gente tem que ter otimismo em relação ao tratamento, de oferecer realmente o melhor, mas a gente não tem como garantir se aquilo vai responder ou não. Então, o que é mais importante hoje, o que a gente luta é em relação à detecção precoce, né? A gente tentar instituir maneiras de o proprietário, né, sem o auxílio, às vezes, do veterinário, de detectar precocemente. Então, basicamente, o que a gente quer discutir hoje é orientar todos vocês de que têm animais de estimação, de como prever certos tipos de câncer, de como detectar isso de forma mais precoce, né? Então é lá palpando a maminha, é abrindo a boca do cachorro, é vendo certos sinais clínicos que a gente vai discutir para frente, que possam levar a gente a pensar que esse animal tenha o câncer. E uma coisa que a gente tem que ter muito cuidado é assim, né? Então a gente vai alguns, mesmo que a gente detecte precocemente, por exemplo, às vezes a gente vai, vocês olham, palpam no animal um câncer pequenininho. É o que o Robson falou, às vezes a gente vai para um veterinário que é mais da velha guarda, né? Não condenando, não são todos, tá? Mas assim, ou a gente mesmo tem o intuito de pensar e falar assim, ah, é tão pequenininho, se crescer isso não é nada. Se crescer, eu vou no veterinário, né? Ou então, se crescer, eu vou pensar em tirar. É isso que a gente tem que pensar. Pode trocar, moço. Então, assim, até que tamanho eu devo aguardar, né? Então, doutor, se a gente vai no veterinário. Esse tamaninho ali, ó, né? Então, a ponta ali, ó. Opa, desculpa. Esse tamaninho aqui é o suficiente, né? Então, tá vendo? Tem uma bolinha aqui, ó. Tudo bem que a gente tem uma bolsa escrotal aqui bem vermelha, bem alterada, mas de tumor mesmo eu tenho aqui, ó, tá vendo? Esse tamanho aqui é o suficiente para que eu remova o tumor? Será que quando tá assim, eu devo procurar um médico veterinário para poder remover esse tumor? Ou eu tenho que aguardar? Aí esse tamanho é suficiente? Precisa esperar chegar aqui? Né? Então é isso que a gente tem que pensar. Eu não preciso esperar chegar num tumor que é um tumor testicular, não é o mesmo animal, óbvio, né? Mas assim, eu não preciso chegar num tumor com essa proporção, ulcerado, com necrose, tá vendo? Já com metástase nos linfonodos aqui, né? Com edema, né? Inchaço, todo o órgão genital inchado, depois a pele inchada aqui, porque eu demorei para chegar no médico veterinário para poder remover isso dali. Então, o que tem que ter consciência é que quanto menor, melhor. Então, por isso que é a importância da detecção precoce mesmo. Quanto menor eu pegar esse tumor, consegue ser melhor a minha abordagem com esse tumor, né? Então, a chance que eu vou ter de curar esse paciente, ela aumenta em muito, né? Então, a primeira cirurgia sempre é a cirurgia de primeira abordagem de maior chance de cura. Se eu pego um tumor desse tamanho, a cirurgia somente já nunca mais vai ser suficiente para esse tipo de paciente. Tá? Então, o que eu não posso esperar nunca é esperar o tumor crescer. Até porque tem tumores que demoram muito a crescer, né? Então que eles têm um comportamento mais fastidioso mesmo e vão crescendo de forma muito mais lenta. E eu tenho tumores que crescem de forma muito acelerada, né? Então, tumores que aparecem, às vezes não é da noite para o dia, mas assim, eles começam pequenininhos, a gente vê um dia, uma semana depois já estão muito maiores, 2 semanas depois já estão muito maiores e eles crescem de forma muito acelerada. Às vezes a gente perde, né, o momento da cirurgia, a gente perde o momento do tratamento correto desse paciente. Então, assim que detectou, que palpou o tumor, a gente tem que realmente pensar em correr para poder remover esse tumor quanto antes, tá? E quando que a gente deve suspeitar de um câncer, né? Então, quando que a gente tem que pensar que existe um câncer ali? Quando a gente tem alterações que são palpáveis, né, no caso dos tumores cutâneos, né, nos tumores orais, nos tumores do trato geniturinário, então aqueles que a gente palpa nas cadeias mamárias, na vulva, no pênis dos animais. Então, toda vez que eu tiver um aumento de volume, né, um tumor, que é um aumento de volume, eu tenho que pensar que esse animal tem uma possibilidade de ter um câncer. E eu tenho que investigar aí, tá?
Quando tem algumas alterações fisiológicas no animal, por exemplo, eu tenho lá um paciente que está vomitando, a gente vai comentar sobre algumas delas ali, e também algumas alterações comportamentais. Então, aquele paciente que da noite para o dia começou a ficar um pouco mais agressivo, ele está mudando o comportamento, ele está um pouco mais apático, ele não está querendo comer, ele sempre comeu e sempre foi bem feliz. Agora ele está ficando cada vez mais quieto, ele não está querendo brincar muito. Esse paciente tem grandes chances de ter um tumor. Tem outras possibilidades, porque aí já não é um sinal tão evidente, né, como a formação numa pele, por exemplo, mas a gente tem que começar a pensar. O animal começou a vomitar, começou a ter diarreia, começou a beber muita água, né, começou a fazer muito xixi, está com dificuldade de fazer xixi, está saindo um xixizinho meio vermelho, né? Então, ou está saindo algumas alterações, as fezes estão saindo num formato esquisito, né? Então, ou está com diarreia, não está conseguindo defecar, ele tenta, não consegue defecar, a gente tem que pensar que ele está desenvolvendo algum tipo de câncer dentro da cavidade abdominal, tá? Então, às vezes ele não consegue mais chegar daqui até ali sem parar um pouquinho, respirar de novo. Então, a gente tem que pensar que esses animais também podem estar desenvolvendo algum tipo de câncer, tá? Então, a gente tem vários sinais clínicos aqui que podem nos mostrar que esses animais estão, sim, desenvolvendo algum tipo de câncer. Né? Então, eles têm um aumento dos linfonodos, que é essa linfadenopatia aqui. Né? Então, a gente palpa aqui, ó, nossa, apareceu uma bolinha aqui, outra bolinha aqui. Né? Então, aqui também está aumentado, está inchando a patinha, tá? Então, nódulos cutâneos, lesões de pele característica, né? Então, que são aquelas feridas, por exemplo, as mamas, inchaços anormais, então aqueles edemas anormais que acontecem em algum local, isso pode ser realmente um câncer. Nódulos na cavidade oral, então a gente tem que ter o hábito sim de inspecionar a cavidade oral do animal, né? Então a gente esquece de inspecionar a cavidade oral, né? Então o que a gente tem que fazer? De vez em quando abre a boca deles, né? Então levanta aqui as gengivas, abre a boca, vê se não tem nada na língua, vê se não tem nada nas gengivas, nos dentes, né? Então que isso, de quanto mais precoce a gente detectar, melhor, tá? Perda de peso, né? Então, às vezes, o primeiro sinal clínico que o animal vai apresentar é a perda de peso. Ele começa a emagrecer. Emagrece. Esses dias eu atendi um paciente que ele tinha emagrecido 15 quilos. Tá? Então, tudo bem, ele era um dog alemão. Mas ele perdeu 15 quilos. Né? Então, é um bom emagrecimento para um paciente. Ele tinha um tumor de tireoide. Tá? Não? Mucosas pálidas, né? Ou então aquelas mucosas que são super vermelhas, né? Então aquela cor de tijolo também pode significar câncer, principalmente câncer sanguíneo, né? Então as leucemias, mucosas ictéricas, que são aquelas mucosas amareladas, né? Então ele tá amarelo, é leptospirose? Não, às vezes pode ser um câncer também, tá? Então não é só a leptospirose que vai levar a uma mucosa amarelada, né? Então diarreia, vômito crônico, né? Então hemorragias nasal, vaginal ou oral, tá? Então qualquer tipo de hemorragia no animal, ele pode ser um câncer, né? Então, tá saindo um sanguinho pela vulva. Pode ser o cio, né? A gente tem que tomar cuidado para que a gente não confunda, mas pode ser um TVT, por exemplo, né? Ou outro tipo de câncer. Um sangramento nasal, gente, não é normal o cachorro sangrar ou o gato sangrar pelo nariz. Né? Então a gente tem vários, a gente está aumentando ainda essa ocorrência de às vezes alguma detecção de tumores na cavidade nasal também. Tá? Distensão abdominal, então de repente começou a ficar com o abdômen inchado, com dor abdominal, ou aquele abdômen bem curvado. Né? Então ele está começando a andar com o abdômen bem curvado, assim, com a coluna erguida aqui. Isso significa dor no abdômen. Tá? Então a gente tem que olhar esses sinais clínicos. Né? Não está comendo. Tem intolerância ao exercício, não consegue respirar direito, apresenta uma alteração respiratória. Começou a mancar, né? Então, o paciente que nunca mancou, começou a mancar. Essa claudicação, essa manqueira, ela pode significar que tem alguma alteração articular ou alguma alteração óssea, né? Então, algum tipo de câncer ósseo também. Né, alguma alteração de urina, né, então o aumento da quantidade ou dificuldade para poder fazer xixi, ele para fazer xixi, faz a mímica do xixi, mas não sai nada, ou sai algumas gotas só. Né? É só o câncer que faz isso? Não, a gente tem os cálculos também que vão alterar, mas a gente tem que pensar que pode ser um câncer também. Tá? Tem muito câncer de bexiga que provoca esse tipo de sinal clínico. Tá? Tomar muita água, normalmente estão associados com tumores, né, de glândulas endócrinas, tá?
convulsão, alteração de comportamento, que são alterações neurológicas, que tem muito a ver com metástases de tumores e também com tumores do próprio, né, sistema nervoso, tá? Dor, tá? Então, alguns pacientes, a primeira coisa que vai aparecer é dor, né? Então, começou a aparecer uma dor no abdômen, começou a aparecer uma dor crônica, você pega nele, ele reclama. Então, isso pode ser um sinal clínico, sim. Espirros crônicos, né? Então, aqueles pacientes que começam a secreção nasal com sangue, né? Então, pode ser apenas uma secreção nasal unilateral, por exemplo. Tá saindo sangue, uma secreção né, de catarro só de uma das narinas. Tem que investigar, tá? Tem que investigar para ver se ele não tem ou um tumor, pode ser né, algum corpo estranho, pode ser um monte de coisa, mas a gente tem que realmente investigar para ver se ele já não tem um tumor na cavidade nasal ali, tá? Nem sempre o tumor da cavidade nasal vai provocar um sangramento, às vezes ele provoca uma descarga, né, de catarral mesmo nessas narinas, tá? Então a gente tem que realmente prestar atenção em todos esses sinais para avaliar se não tem algum tipo de câncer. Nem todo câncer ele é detectável de forma tão fácil, né? Então, alguns deles nós mesmos vamos nos bater para conseguir chegar no diagnóstico, tá? Então, porque a gente não tem um olhar, né, de superpoderoso ali de raio-x, né, que a gente gostaria de ter às vezes para conseguir entender o que está acontecendo. A gente vai ter que dispor de alguns exames para conseguir chegar lá, tá?